Talvez o que seja tão fascinante no stop motion seja o fato de, mesmo sabendo como é feito, o resultado apresenta um teor de verossimilhança quase equiparável ao proporcionado pelo live action, porque existe uma fisicalidade necessária para dar vida aos movimentos e à própria atuação que transpassam a verdade. Desse modo, por um lado, podendo dar a esses mundos animados, por mais exagerados que sejam, um genuíno senso de realidade, mas pelo outro, também torná-los potencialmente assustadores. Afinal, são coisas de fato reais, sendo trazidas à vida, que devido a um movimento frequentemente instável, parecem mais intensos e críveis. Logo, o stop motion permite que os elementos naturalmente mais perturbadores sejam ressaltados e potencializados. E quando nos deparamos com a natureza dinâmica do visual dos personagens, especialmente dos habitantes do outro mundo, tudo fica mais inquietante. Baseado no livro homônimo de Neil Gaiman, Coraline é uma animação de terror sobre uma jovem curiosa que acabou de se mudar para um novo apartamento com seus pais ocupados. Em meio ao seu tédio frustrante, ela descobre uma pequena porta trancada que leva a uma versão fantástica de seu mundo, sem ter a menor noção da armadilha em que estava se metendo até que fosse tarde demais. A característica de desenho animado, percebida no design dos personagens logo de imediato, faz Coraline parecer uma animação inofensiva, digamos assim, mas logo essa caricatura é usada em prol do terror, com um ambiente mais seco e sem graça da realidade, contribuindo para o contraste com o outro mundo, que se torna mais tenebroso do que normalmente seria, visto que o mundo real já causa um pouco de receio. Portanto, quando mesclado ao impacto que os movimentos dos personagens causam, devido à tangibilidade de suas distorções animadas, toda a atmosfera fica mais amedrontadora, à medida que, por exemplo, peles são esticadas além de seu limite e os movimentos das criaturas se tornam inquietantemente erráticos e imprevisíveis. Por causa disso, algumas passagens mais despretensiosas podem causar desconforto, devido ao conhecimento de que há algo fisicamente ali sendo dobrado de uma forma que não deveria. Coraline encontrou um equilíbrio delicado entre o pavor intenso, que torna o horror genuinamente empolgante, enquanto ainda mantém um aspecto infantil, que o faz ser quase mágico. É uma fantasia sombria que combina animação fascinante com uma história macabra a fim de criar um mundo único e distorcido. A história de Coraline é tão divertida quanto assustadora. Ela mantém um clima contínuo de mistério que aumenta a magia de seus momentos mais leves e o pavor de seus momentos mais sombrios, pois muitos aspectos de sua mitologia permanecem sem resposta, particularmente em relação ao outro mundo e à outra mãe, de onde vieram, como surgiram e assim por diante. Essas questões e o incômodo que elas trazem fazem parte da experiência de acompanhar a narrativa, permitindo que o espectador sinta a crescente atmosfera de mau presságio, aumentando à medida que Coraline adentra mais fundo no outro mundo e descobre que ele não é perfeito como parecia ser. No começo, todos os personagens do outro mundo parecem solícitos e simpáticos, o que é corroborado pela aparência normal, entre aspas, tirando os olhos de botão. Mas logo suas faces ilusórias caem quando suas verdadeiras intenções são reveladas. O outro pai muda de um sujeito simples, mas bem arrumado, para algo ligeiramente deformado, e a outra mãe gradativamente fica mais parecida com uma aranha, com suas roupas se tornando mais padronizadas e encamadas, como a carapaça de um inseto, antes que ela finalmente revele sua verdadeira forma. Até a própria Coraline muda, do ponto de vista visual, pois ela tem um guarda-roupa cheio de fantasias que refletem seu estado emocional ao longo do filme, desde vestimentas com cores ousadas que definem sua curiosidade impetuosa, passando pelo pijama macio que ela utiliza em seus momentos mais vulneráveis, até o equipamento de aventura resistente que ela veste para enfrentar a outra mãe. Essa abordagem também pode ser percebida no design do próprio mundo, não apenas na maneira como o outro mundo transforma os conjuntos normais do mundo real em grandes maravilhas, mas também na forma como os tons brilhantes e convidativos do local acabam por disfarçar o sombrio e macabro. Essas transformações refletem a mudança de tom da história e o crescimento de seus personagens ao longo dela, fazendo com que o microcosmo no geral pareça muito mais vivo no processo. O mistério e a progressão de Coraline intensificam o horror que permeia a história, sendo contrabalanceado pela empatia que sentimos por quase todos os personagens, devido à maneira tridimensional como são retratados. Por mais estranhos e excêntricos que possam ser, num primeiro momento, tanto em visual quanto em personalidade, cada um é escrito com qualidades fortemente relacionáveis, seja a paixão dos intérpretes, que ultrapassaram seu auge, ou a simples curiosidade de uma criança com interesses anormais, os sentimentos de abandono, ou a luta de pais ocupados que têm consciência do quão pouco tempo passam com a filha. Em outras palavras, os personagens parecem pessoas comuns, fazendo o melhor que podem para sobreviver em um mundo sufocante, onde as coisas raramente acontecem do jeito esperado. A identificação proporcionada pela idealização é o que torna o outro mundo tão atraente para o protagonista em primeiro lugar. Coraline
disserta bastante sobre como é importante enfrentar seus medos e ser cauteloso com aquilo que parece ser bom demais para ser verdade. Porém, de forma alguma, condena o hábito de fugir da realidade, porque entende que todos nós buscamos formas de escapar do estresse, frustração e tédio da vida cotidiana e mundana, mas alerta que devemos ter noção do perigo que isso pode trazer. A protagonista é uma jovem brilhante, cheia de energia e criatividade reprimida pelo ambiente nada favorável em que está inserida. O mundo ao seu redor é dolorosamente monótono, o que é enfatizado logo no início do filme pelo forte contraste entre a paleta de cores e sem vida da paisagem do mundo real. Além disso, Coraline imagina que ninguém a escuta ou presta atenção nela, nem mesmo seus pais. Em contrapartida, o outro mundo é um reino vibrante e excêntrico, onde os vizinhos são animados e receptivos, e seus outros pais ficam mais do que felizes em serem carinhosos e atenciosos. Mostram-se alegres em atender a todas as suas necessidades. Essa versão idealizada da realidade de Coraline torna a vida no Palácio Cor-de-Rosa um pouco mais suportável para ela, e entendemos o porquê. É a sua fuga da monotonia e indiferença do cotidiano. Todos nós temos maneiras de se distrair, relaxar e escapar da bagunça que a vida real pode tantas vezes ser como proporcionar. E o filme, levando em consideração essa necessidade do ser humano de espairecer, não julga a fuga da realidade como algo negativo ou a ser combatido. Em vez disso, está preocupado em examinar a decisão de substituir a realidade pela ilusão, como Coraline eventualmente faz ao se aventurar no outro mundo, no meio do dia em vez da noite, efetivamente deixando sua verdadeira realidade para trás por causa das maravilhas falsas da fantasia. Tudo é perfeito no início, mas a garota logo percebe que não é tão fácil voltar atrás, e mesmo quando consegue, existe o perigo de se ficar sozinha, isolada, o que literalmente acontece no filme com os pais de Coraline longe de serem encontrados, e figurativamente, visto que a influência das ilusões pode bagunçar suas percepções do real, ou tornar o ambiente incompreensível ou a própria pessoa para aqueles ao seu redor. O mais interessante sobre a exploração temática são as metáforas utilizadas para estabelecê-las de maneira sutil, mas intuitiva. Visto que no caso da história, a manipulação é necessária a fim de atrair suas vítimas para um mundo idealizado, a constante presença de bonecas, desde o início com a sequência de abertura do filme, é um indicativo de como uma vida de aparências não é a ideal. As bonecas são bonitas, bem feitas e vivem num ambiente agradável, alheia à cruel e dura realidade, mas sem vontade. Inclusive, o Palácio Cor-de-Rosa pode ser encarado como uma casa de bonecas, com todos os seus moradores sendo representações vazias de contrapartes reais, feitas para serem perfeitas, mas sem autonomia alguma. A ideia de performance é tão presente durante a obra por causa disso. Em uma realidade onde a liberdade é inexistente, só resta a atuação. Por isso existem personagens que remetem a essa ideia de controle, mas que no mundo real prezam pela independência e veracidade. As senhoras Spink e Forcible, atrizes renomadas no passado, e Bobinski, com seu sonho selvagem de montar um circo de ratos dançantes, demonstram como as situações mundanas podem ser dolorosamente limitantes, às vezes até perturbadoras. Sabemos disso porque no outro mundo, eles são ágeis, energéticos e têm desempenhos extravagantes, impossíveis de serem realizados pelos seus colegas do mundo real. Mas o intuito não é tornar a ilusão atraente, mostrando que tudo é teoricamente possível num mundo de fantasia, e sim evidenciar que o outro mundo é essencialmente uma atuação, uma fachada exagerada cujo objetivo é deixar Coraline encantada com uma falsa sensação de segurança a fim de mantê-la alheia à armadilha em que está. Inclusive, até outra mãe decide fazer parte do teatro, encarnando um papel maternal para a garota não sentir mais vontade de retornar para o mundo real. Até o foco na comida está vinculado a esses temas, não apenas porque as refeições também funcionam como um artifício atraente de controle, mas também por representar a natureza consumidora de sua fantasia. Até literalmente, quando descobrimos que a outra mãe devora os filhos que traz para seu domínio. A vida pode ser muito difícil de se encarar às vezes. As frustrações e decepções são constantes, mas são o que tornam os momentos bons tão reais. Por isso não há nada de errado em fugir um pouco da realidade, mas apenas para espairecer e sonhar, porque é importante retornar ao local onde as coisas são verdadeiramente possíveis de serem realizadas, pois é só no mundo real que podemos de fato superar as reviravoltas que a vida dá. Assim, conseguimos apreciar os pontos positivos e momentos bons que o cotidiano oferece de vez em quando. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.